Olá a todos, estamos aqui de novo, eu, Ana Cristina e o César Sampaio, mais um Caminhando no Dharma, e o tema de hoje é o medo. E para falar de medo, eu vou pedir para o César começar a falar. Eu quero refletir um pouquinho. Ele já me falou umas coisas que eu gostei, me ajuda a pensar um pouco. Bom dia, Cris. Medo. Medo é um sentimento muito complexo, né? Eu tive fazendo algumas reflexões sobre isso e a gente, na verdade, tem o nosso processo de crescimento espiritual, ele depende muito da gente começar a nomear as nossas emoções corretamente. Às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo. E o medo, ele é uma emoção complicada de você conseguir identificar exatamente, né? Mesmo porque ele vai maturando. Quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro. E a gente vai crescendo e esses medos vão mudando, vão crescendo, vão se tornando, vão evoluindo junto com a gente. Os nossos demônios, eles nascem bebezinhos e eles vão também ficando velhos junto conosco. E por muito tempo eu fiquei preso nessa questão do medo, mais voltada, porque o medo para mim ele é uma bolona que ele vai fazendo praia, ele vai escorando em vários campos, né? E o medo, ele ficava bastante pegando na minha vida na parte da hesitação, da parte do correto agir. Será que eu devo fazer alguma coisa ou eu devo hesitar, ou eu devo titubear em determinada situação? Isso principalmente na transição ali da infância para a adolescência, né? E na verdade é ainda um processo de descobrir quais momentos eu tô com medo e como que ele está aparecendo no meu corpo. Eu acho bastante interessante como a gente tem essa descarga hormonal, é um processo completamente fisiológico de sentir em determinadas partes do corpo a forma como esse medo está aflorando, não é mesmo? Eu costumo até falar, né? Porque quando a gente faz treinamento em mindfulness, uma das coisas principais é a presença, né? Que faz com que a gente fuja, né? Daquele sistema de passado e futuro, né? Então, preocupação futuro, que eu falo que é justamente uma preocupação. A gente não sabe o que fazer ou não quer fazer e fica se ocupando na mente, né? Ou olhando para trás coisas que a gente acha que fez errado ou que poderiam ter sido melhor. E, na verdade, tudo isso é muito mental, né? A gente costuma falar que hoje os nossos medos são muito, muito mentais, que a gente ainda usa um sistema nervoso, né? Uma mente, não é? Até fisiologicamente mesmo, um cérebro, um encéfalo, que ele reage muito aos instintos de sobrevivência, mas hoje a gente tem muito mais segurança, hoje a gente tem muito mais recurso. E daí a gente começou a criar medos que são só na cabeça. E medo de verdade, quando a gente está correndo risco de vida de fato, a gente sente no corpo. Isso é uma coisa que para mim é muito claro. E eu mesma, eu tenho uma certa dificuldade de entender que eu estou com medo de alguma coisa. Porque às vezes até eu achei que eu já superei esse medo, né? Às vezes eu sei que eu tenho medo de alguma coisa, eu supero o medo. E daí quando eu faço, vem aquela descarga no corpo mesmo, né? Por exemplo, que eu brinquei, eu vou confessar aqui, quando a gente fez o primeiro vídeo e eu lancei da paz, eu falei, César, eu devia estar com muito medo de fazer isso, porque eu tive muita dor de barriga depois, né? Eu falei, é o meu corpo dizendo que eu tenho medo, ou que eu tive medo, né? Fita, tem várias coisas assim que eu percebi que estão associadas ao medo. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu, juro para você, eu não entendi. Eu fui assistir o filme do Allan Kardec, que lançou não faz muito tempo, né? E a hora que eu comecei a assistir o filme, eu comecei a ter sabe, uma ameaça de um ataque de pânico, coisa que eu não sabia nem o que era. Eu não fazia ideia o que era ser, mas eu achei que isso aqui tá esquisito, eu não conseguia me controlar. E daí eu fui fazendo, e eu sou uma meditadora razoavelmente experiente, né? Fui usando todas as minhas técnicas tal, e nada funcionava.
para você ver o nível do medo, era um medo muito profundo. E de repente, justamente talvez porque eu tenho essa conexão e eu recebo uma certa ajuda, me veio e eu comecei a respirar. Eu estou segura. Eu estou segura. E passou na hora, mas era um recurso que não estava no meu repertório até aquele momento, né? E daí você fala, de onde que veio esse medo? Não faço ideia, mas ele existe, né? E É faz com que a gente difícil, se mova no mundo, né? Esse que é o problema. é difícil a gente identificar. Eu estava conversando com uma amiga que é professora, ela é professora de yoga e professora de educação infantil também. E eu acho bastante interessante o paralelo que ela traça, porque na verdade nós somos crianças crescidas, mas na verdade é bem isso mesmo. Nós somos crianças com corpo de grande, né, com pensamento um pouco mais elaborado, mas o pensamento ainda é muito parecido com o infantil. E ela estava me contando que às vezes quando os alunos dela estão com algum problema, vêm chorando, são bem pequenininhos mesmo. E ela pergunta para eles, mas o que você está sentindo? Ah, o meu amiguinho me bateu. Mas o que você está sentindo? Me explica. Você quer ir lá e bater nele ou você está magoado com ele? Ou você está com medo de ficar com ele daqui para frente? Você está se sentindo inseguro? E isso é legal a gente começar a pensar nesse momento agora, o que eu estou sentindo, né? Até isso facilita para a gente descobrir a causa raiz, né? Da onde que está vindo esse medo, mas que medo é esse que eu estou sentindo? E aí, quando ela me disse isso, eu achei muito legal. Tem um texto budista que eu estudo já faz bastante tempo, que ele trata dos 51 fatores da mente, ou como se fossem 51 funções da mente, né? Existem diversas classificações. Tem gente que faz 67, 108. Eu gosto de 51, para mim já tá bom. Existem aquelas funções da mente que são primárias e existem as secundárias, ou emoções que são raízes e emoções secundárias, venenos raízes e venenos secundários. Às vezes a gente fica muito preso querendo achar a raiz. Eu quero ir direto na raiz. E se a gente cutucar bem a raiz, sempre vai ser algum tipo de ignorância. Mas parece que a gente pula etapas. E essas emoções que elas são secundárias, eu acho interessante porque elas são mais complexas, porque elas são filhinhos de casaizinhos. Por exemplo, o medo, ele é um filhinho da raiva intensa com, sei lá, com orgulho, talvez, com a defesa do seu eu, com a defesa da sua concepção de eu, mas ele também pode aparecer como filho da raiva com o apego, que é a defesa do seu meu. E quando a gente tem esses filhinhos, essas emoções secundárias que são filhas de duas emoções monstronas piores, é mais difícil da gente lidar. Por duas razões. Primeiro, de onde está vindo? Segundo, qual causa raiz eu vou atacar? O ego ou a raiva? E Né? E você sabe que quando você fala isso, eu estava pensando sobre os três principais venenos, né? Que é apego, aversão, né? E a ignorância. E porque assim, na minha concepção, se não fosse o budismo, a raiz de todos os problemas estaria no medo, né? Se não fosse os ensinamentos budistas, para mim o medo é a antítese do amor, é aquilo que contrai em vez de expandir. E daí eu falei, engraçado, né? A gente tem ignorância no budismo como se fosse a falta de visão correta da realidade, né? A gente não enxerga a ignorância, exatamente é isso. O que eu ignoro? Mas se eu tivesse que substituir a ignorância por uma emoção, seria medo. Eu vejo meio ao contrário do que você está falando. Eu acho que ela é a mãe de todos os medos, junto com de todos os outros venenos, como a raiva, como o orgulho, entendeu? Ela é a raiz. Para mim, ela é a semente. Ela não seria nunca filho. Ela uhum. sempre é para mim a semente. É Isso é uma visão, interessante. é Esse o que eu tenho primeiro, esse experimentado. primeiro pensamento do que é a raiz dos sofrimentos, como sendo a ignorância, ele vem muito da tradição védica da Índia, né? Aí os hinduístas também pensam dessa maneira. Você sofre porque você desconhece, você sofre porque você não sabe o que está acontecendo e dali desdobra tudo. Mas é interessante esse viés de que, na verdade, seria um temor. Eu sofro porque eu temo. Eu sofro, mas teme o quê exatamente, né? Aí a A gente gente tem tem que fazer medo esse exercício. do desconhecido. Acho que um dos grandes medos que eu percebo assim nas pessoas, medo da morte, medo do fracasso,
né? Seja ele qual for. Então, se inconscientemente eu tenho uma aspiração de ser um grande pai, eu vou fracassar em ser, né? Vou ter medo de não ser um pai bacana, uma mãe bacana, ou uma pessoa de sucesso na carreira, ou uma pessoa de sucesso na vida espiritual, whatever, entendeu? Tudo que eu projetei na minha mente que para mim seria algo bem sucedido, né? E usando a frase que eu achei maravilhosa, que eu vou guardar no coração para sempre, numa conhecida chamada Rosa Vilares, fazendo um trabalho do Reinventando Organizações, ela falou que para ela o sucesso era tudo que nos move para frente, ponto. Né? Você ser bem-sucedido em algo é porque você foi para frente, né? Só para a gente não falar em sucesso de uma maneira muito estigmatizada também, né? Então, você estava comentando comigo que você estudou muitos aspectos do medo, né? Nos textos budistas, por causa das... Isso foi uma jornada, hein? A É, partir dali foi uma jornada. Quando eu estava fazendo essa transição já da adolescência para a fase adulta, eu comecei a questionar alguns valores budistas, mas não por eles serem budistas, e sim por eles serem religiosos. E e buscar entender, através dos séculos e através dos países por onde o budismo foi passando, ou seja, através do tempo e do espaço, como esses termos eles foram ganhando novos significados e como isso chegou até mim, né? Que isso vem da nossa base familiar. Como minha mãe me apresentou o medo. Filha, esse é o medo. Prazer, medo, medo César. E isso foi interessante porque a gente vai descobrindo que existem, por exemplo, a língua raiz, né, do budismo Mahayana é o sânscrito. Às vezes, para uma palavra em sânscrito, para medo, existem diversos significados. Ela é polissêmica, aquela coisa toda. E o que me bateu, na verdade, o que me motivou nessa pesquisa foi, eu estava estudando um texto muito clássico de filosofia budista e lá estava ensinando a gente a fazer uma meditação sobre como temer um possível renascimento desafortunado. Aí eu falei, peraí, isso não tá, eu não tô confortável. Tava aquela coisa meio revolucionária, né? Aquela coisa meio revoltada. Não tô confortável com isso, porque as minhas insatisfações, por exemplo, com a religião cristã, que é a religião de base familiar que eu tenho, justamente porque criou-se uma cultura de medo. Olha, você tem que ter temor a Deus, você tem que ter medo de Deus. Você tem que ter medo das coisas, você tem que ter medo do padre, você tem que ter medo da igreja, logo você tem que ter medo do seu governante, medo dos seus pais, tudo é muito ligado com medo. Aí eu falei, eu não quero ter que temer a minha própria espiritualidade, porque senão eu vou ter que temer a mim mesmo, porque não tem diferença. Para mim, já tinha chegado nesse ponto de que eu e o meu desenvolvimento espiritual é uma coisa só. E aí eu fui estudar essa temática. Por que eu tenho que ter medo de um renascimento desafortunado? E eu me bati com uma frase de Buda, que era essa mesma pergunta. Uma pessoa chegou para o Buda e falou, por que eu tenho que ter medo? Aí o Buda explicou para aquele monge, na verdade os monges eles faziam peregrinações na Índia, atravessavam aquela floresta cheia de bicho, que a gente descobre que a gente pode morrer por um urso na Índia, por um bicho enorme, mas também a gente pode morrer por causa de uma aranha desse tamanho que picou, é venenosa. Então é realmente um lugar bastante assustador. Por que eu tenho que ter esse medo? Aí o Buda explica, o medo em si, ele não é negativo. O medo ele só se torna negativo em duas ocasiões. Quando você para nele e quando você resolve reagir de uma maneira ruim. E eu achei isso muito interessante. Levei isso para a minha vida depois. A O preocupação Buda, é isso, né? É parar nele, né? exatamente, o Buda explica o seguinte, se você está na floresta e você escuta um barulho, você pode ser assolado pelo medo, tomado pelo medo, mas que benefício isso te traz? Você vai ficar preso em cima de uma projeção que você não sabe o que é. Esse barulho pode ser alguém imitando um bicho, pode ser um grilo inofensivo, pode ser uma coisa séria, mas ele pode ser nada. A questão, e isso foi muito claro para mim, porque quando eu era menor e eu tinha medo de alguma coisa, vinha uma imagem gigantesca na minha cabeça. O que é que está acontecendo? E quando eu cresci, virei a criança com um corpo de adulto, era a mesma coisa. Né? O temor que eu estava tendo, na verdade, era uma projeção escalafobética de algo que realmente não existia. Eu estava parado simplesmente na elucubração do que é isso e não estava me levando para lugar nenhum. E a outra forma de que é ruim você ter medo é quando você tem o medo e age de uma maneira errada. Ou seja,
vamos supor, sei lá, o bicho tá vindo te comer lá, tá vindo uma hiena te comer. Você deita no chão e deixa ela te comer. Isso é agir de uma maneira errada, você está agindo de uma maneira inerte. Ou você mata a hiena, em vez de você apenas se proteger, né? Porque pro budismo a gente realmente não vai matar nem a hiena. Mas, na verdade, é como a gente reage sobre as coisas. A gente tem que reagir de uma maneira retilínea. Não para defender o ego, e sim para... não para defender exatamente, mas para fazer jus à nossa própria existência, né? Não se trata de uma defesa dos meus interesses, e sim... Aí vem um pensamento rápido, né? Você tem que avaliar, fazer todos os cálculos e saber o que é de mais benefício aqui. Às vezes, até o de maior benefício pode ser matar a hiena, mas em geral não é. Essa não é a regra. Então, eu levei isso para minha vida, sabe? O medo para mim ele se torna negativo quando eu paro nele e começo a imaginar milhões de coisas que são completamente impossíveis de acontecer, ou quando eu decido reagir de uma maneira errada, e isso geralmente é com violência. Eu tenho Marte em Câncer, então eu sei exatamente o que é você ter medo e reagir com violência, porque você vai tomando na cabeça, tomando na cabeça, e na hora que você explode, você causa um dano muito sério. Então é necessário ter esse pensamento rápido. Eu acredito bastante Preservação nisso. da vida, você está querendo dizer? É isso? Pensamento rápido Sim, de preservação da vida? Entendi. exatamente. E de você, como eu não, na verdade, como é me ensinado, né? Como eu aprendi que a preservação da vida não é só sobre mim, e sim sobre todos. Quando a gente vai reagir diante de uma situação de medo, a gente tem que fazer o cálculo do que é de maior benefício para todo mundo, e não só Sim, para mim. sim. Porque isso, se você pensa só em você, você pode acabar lesando outra pessoa, né? E você está falando de uma coisa, né, que é interessante, que também é como a gente é moldado culturalmente também, né? Ou por educação familiar, ou por uma série de coisas que vem da nossa história, né? Eu, por exemplo, tenho uma mãe que eu sempre achei muito corajosa, que eu achava que um dos maiores atributos dela era a coragem até excessiva, né? Aquelas pessoas que eu tenho imagem dela, tipo, de um ladrão vir assaltar, né, roubar a bolsa da minha tia na Liberdade, a minha mãe sair correndo atrás, entendeu? De eu estar com ela no carro, eu dirigindo, com o vidro aberto, naquela época não eram os carros todos que tinham ar-condicionado, essas coisas, vinha um pivetinho com uma gilete enferrujada assim na minha cara, e a minha mãe voar para cima dele e conseguir comprar a gilete com chiclete, entendeu? Né? E isso foi a imagem que eu tive de reação ao medo. Foi essa a imagem que eu cultivei. Como se fosse coragem. E mais tarde, né, adulta, dentro desses processos todos de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu descobri que a minha mãe tinha muito medo e que essa era a forma corajosa que eu vi ela reagindo a esse medo, a esse impulso que você falou, né? E daí a gente absorve um pouco desses cacuetes, porque eu acabei ficando uma pessoa que automaticamente reagi com violência ao meu medo. Eu tenho N histórias que passam. A hora que eu falo isso, nossa, eu vejo todas as histórias assim, da minha vida em relação a isso. Que não é de sair correndo atrás de ladrão, mas é de ter uma certa falta de cuidado com a minha segurança, muitas vezes, que é, né, por uma pseudo-demonstração de coragem, ou por reagir com violência quando você tem medo que as pessoas, sabe, estejam te traindo ou não gostando de você, ou whatever, entendeu? Então, é muito louco como a gente lida com medo, né? A questão do medo é a forma com que a gente reage ao medo, né? E hoje, principalmente, uma coisa que eu percebo, e eu percebi muito na minha última turma de treinamento em mindfulness, porque a gente aplica né, eu aplico uma escala de atenção e demonstrou um nível de atenção muito alto na média, muito anormal. E daí eu falei, nossa, tá todo mundo muito bem de atenção aqui, né? Tem certeza que todo mundo tá precisando fazer o curso, né? E eu investigando um pouco as falas, eu percebi que essa era a tensão do medo. A gente tem vivido por causa da Covid, o nível de atenção que a gente tem com asepsia, com não sei o quê,
que aperta um botãozinho suave de estresse constante, que as pessoas ficam mais atentas, né? Elas ficam mais em alerta. O que eu não sei é o que consequência isso vai ter depois de tanto tempo, né? Assim, um sininho me bate sem ser pesquisadora nem nada, que talvez aumente muito o nível de doenças diversas, porque as pessoas vão ficar com o sistema imunológico meio prejudicado, meio sobrecarregado por causa do estresse, né? E é um estresse que, assim, é aquela coisa que não é o fogo que te queima, mas é aquele foguinho morno que vai te cozinhando, você vai cozinhando, sabe? Que nem sabe que quer no tacho de leite, que só vai perceber, né? Que a coisa esquentou a hora que estiver morto, não dá mais para fazer nada, porque então assim esses estados de medo muito sutis, né, me preocupam, porque a gente hoje tem o medo de vida em todos os sentidos, que vai da saúde à violência à parte econômica, né? Isso é bastante interessante que você está explicando, porque na verdade eu não sou da área médica, né? Mas sei que essas emoções elas são comunicadas através, né, pelo nosso corpo, pelo sistema nervoso, através de hormônios, né? De adrenalina, de cortisol, aquela coisa toda. E é engraçado quando você tem um nível que ele não é um pico, mas ele está alto e ele está constante. E que danos que isso pode trazer para o seu corpo? Isso está acontecendo bastante, né? Nesses últimos tempos. Tem gente que sabe lidar com isso muito pior até, exatamente porque os níveis estão altos e constantes. É um pico constante, né? São situações de estresse que são muito danosas. E eu achei engraçado outra coisa que você mencionou sobre a atenção no momento da meditação, né? Como a gente ressignifica. O budismo tem essa coisa de manter a atenção, mas é manter uma consciência que ela é firme, mas ela é relaxada. É É, muito, e é muito durante a difícil as pessoas meditação, entenderem isso. sim, e durante a meditação, se a gente se mantém contraído, tenso, porque na verdade parece que o corpo está com medo, ele está pronto para agir, né? É um pensamento ainda muito primitivo, né? Nossa, estou numa situação de perigo, então eu vou me tensionar porque daqui a pouco preciso correr. Isso é ter atenção. E aí no momento que a gente está meditando, tá o ombro duro, a cara fechada, a mão enrijecida, tudo difícil, né? E aí você não vai conseguir sair do seu estado mais grosseiro para conseguir ter um insight espiritual mais profundo se você se mantiver nesse medo, que na verdade é um medo, não é mesmo? Eu acho que a palavra atenção, né, que a gente adotou no português, a história da atenção plena, ela é uma palavra correta, mas ela é uma palavra infeliz por ter essa conotação no nosso imaginário de ser uma coisa um pouco tensa. E a atenção que se quer na meditação, né, de estabilização da mente, para a gente treinar foco e atenção, mas de uma forma relaxada, né? Porque o que a gente quer relaxar são os estados mentais, né? Não é isso, né? Uma coisa é mais de consciência mesmo. Já tem Sim. bastante gente usando a palavra consciência plena, né? Mas é interessante porque tem muita gente que tem problema para meditar por causa da questão da atenção. E realmente a gente vai treinar atenção, foco e concentração. Mas é uma atenção que é presença, e a presença ela não precisa ser tensa, porque a atenção ela traz uma carga negativa de julgamento, de predisposição. Então ela não traz a abertura que a gente quer na presença, que é o olhar da criança que tudo está acontecendo como se fosse novo pela primeira vez. Mas além das práticas meditativas, o que mais que os ensinamentos budistas, né, que você falou que estudou um texto o que é mais de recurso, o que é mais de informação você acha que eles trazem para ajudar com a questão do medo? Então, quando você entra nessa esfera do medo, o que eu vou fazer, e aí você tem a opção de ficar parado, de agir inadequadamente, aqui o que interessa para a gente, na verdade, é como a gente age adequadamente, né? Como a gente vai fazer o correto, o que seria o destemor para o budismo. E esse pensamento de destemor, ele é um pensamento muito racional, e ele é um pensamento preparado.
né? Existem pessoas que têm uma dificuldade, uma facilidade, aliás, em desenvolver isso em situações de risco, mas tem pessoas que precisam ser treinadas melhor. Na verdade, esse treino é você conseguir olhar, levar a sua atenção, levar a sua consciência para a solução do problema e não para outro problema. E também é um pensamento complexo, também é uma medida complexa de você conseguir assimilar. E eu acho engraçado que as soluções para isso, na verdade, elas são os antídotos para esses venenos, né? É você conseguir focar seu amor, a sua mente numa emoção positiva como o amor, né? Então a gente vê, por exemplo, numa situação de risco, como que uma mãe agiria, né? Também ela pode ficar parada, ela também pode agir inadequadamente, mas na maioria das vezes a mãe protege o seu filho, ela protege a sua cria. E eu lembro muito de um videozinho que uma vez eu assisti no Facebook, eu achei muito fofinho, que era um cachorro muito grande, sei lá, se era um dog alemão, um cachorro muito enorme, andando lá na guia com o dono, e ele sente o cheiro, ouve um barulho estranho numa moitinha. E ele corre para essa moita. E dentro dessa moita tem uns gatinhos recém-nascidos, bem pequenininhos. Mas no momento que ele vai cheirar o gato, vem uma gata, sabe Deus da onde? E ela, obviamente, ela não vai conseguir bater naquele cachorro. O dono está com dificuldade de segurar, mas ela vai lá e ela enfrenta. E eu acho isso muito maravilhoso, porque é você enfrentar o seu próprio medo. Talvez por ela mesma, ela não faria, ela não tomaria essa atitude. Mas o instinto materno está tão forte de proteger a cria que ela fez o cálculo rapidamente e falou: olha, eu não vou conseguir matar o cachorro, talvez eu morra, mas eu vou tentar me defender, eu vou defender a minha cria aqui. Essa era a prioridade. Então, eu me sinto inspirado por essa forma do animal mãe, né? Reagir diante do medo. Eu não vou ser mãe nessa vida porque sou homem, mas eu tenho mãe. Então eu olho para como a minha mãe age na hora de defender os filhos. As minhas irmãs também são muito valentes, não só pelos filhos, mas pelos outros irmãos. E isso me inspira bastante, né? Você está tocando num ponto, né, que é bem interessante, como às vezes eu acredito que tudo tem uma certa perfeição, né, e que as condições que a gente nasce em cada momento, né, em cada vida, digamos assim, seja para a gente desenvolver alguma coisa que a gente precisa, né. Então, eventualmente, quando eu nasço numa família que tem uma certa violência, né, além de demonstrar claramente que eu posso estar na mesma frequência de lá, de trás para cá, né? O que eu preciso aprender com isso, né? Que eventualmente essa violência me tinha semente no meu medo e eu preciso desenvolver a coragem, né? E essa coragem vem da onde? Ela vem do coração? Ela vem do olhar compassivo? Ou ela vem da questão da sobrevivência? Ou é um misto das duas coisas, né? Porque é muito claro, assim, que a gente percebe que a gente, assim, existem várias mães super protetoras hoje, né? E que, de uma certa maneira, você vê os adultos, né? Esses filhos se tornando adultos muito medrosos, né? E daí a gente tem aquele ainda no inconsciente, principalmente quando a gente fala de homens, né? Aquele inconsciente coletivo que fala, não, os homens têm que ser né? Os que dão Valentões. conta, os corajosos, os que protegem. E, de repente, você tem mulheres muito mais corajosas e os homens todos querendo, né, ficar sempre na asa da mãe. Né? Então, troca a mãe pela esposa, mas está sempre na asa delas. Isso seria talvez uma forma de mudar, assim, de equilibrar as forças um pouco? Eu acho interessante isso, né? Conspirando? Porque no budismo a gente está sempre procurando o equilíbrio. Não é que o medo seja totalmente ruim, mas tem que ser uma cautela equilibrada, né? Voltando ali para o que a gente mencionou do medo do renascimento desafortunado, não é que você tem que temer e ficar inerte ou desesperado. É você, a partir daquele momento, ter um modo de vida adequado para que você não acumule a causa para ter um renascimento desafortunado. Não é um temor ruim, é uma cautela. E engraçado que a imagem de coragem que se pinta no Ocidente é a do homem que desbrava, que vai na frente, quando na verdade talvez o mais próximo do destemor budista seja a mulher,
seja a mãe, porque você está conseguindo equilibrar, né? Um olhar compassivo, um olhar de proteção, de ternura, de cautela, mas também de firmeza. Não é Fala um simplesmente pouquinho uma... mais do destemor, porque essa palavra não é uma palavra muito conhecida no Ocidente, né? O destemor. Se puder falar um pouquinho mais o que seria esse... Eu aprendi essa palavra com Lama Ganchen, tá? Fazendo toda a referência a ele. E engraçado que quando a gente, no budismo, a causa raiz desse sentimento de medo, ele também está junto com uma coisa de ciúmes e de inveja. O antídoto para o medo é o mesmo antídoto para a inveja, que é o destemor, né? Então, eu acho que com o tempo, todo mundo vai aprender como que isso é para si. E eu acho que é uma experiência muito particular de cada um. Eu enxergo o destemor como uma sabedoria de você corretamente avaliar o seu tamanho nas situações, né? Que não é tão pequeno, também não é tão grande. Ele é equilibrado. Então, a partir dessa avaliação do destemor, qual que é o seu tamanho perante a situação, perante o perigo, você sabe quais ferramentas você usa para solucionar o seu problema. É, e com bastante calma, né? Para você ter esse correto agir. É difícil para a nossa sociedade entender isso. Eu enxergo, por exemplo, a nossa sociedade é uma família grande, entendeu? A gente pode enxergar que o Brasil é, na verdade, uma família muito gigantesca. E as regras de comportamento dentro dessa casa, que a gente chama de país, elas refletem a mentalidade que a gente possui, que o brasileiro possui, o mundo ocidental talvez possua também em grande parte. Você vê que dentre as nossas leis, aí vem o meu lado jurídico falando, quando você está numa situação, num estado de perigo, você tem uma excludente penal. Você pode cometer qualquer coisa que você não vai ser punido. E, na verdade, isso é uma abertura para esse pensamento exagerado, né? Não é um pensamento de destemor, é um pensamento de agir inadequadamente. Então, se eu estou no estado de perigo, eu posso furtar algum lugar, eu posso saquear um mercado, eu posso matar uma pessoa, eu posso também me omitir de socorrer alguém, porque eu estou no estado de perigo. É difícil a gente conseguir entender qual que é o momento que realmente isso é válido, fazer essas avaliações. Mas o destemor, ele depende dessa correta avaliação das situações. Eu enxergo que o primeiro passo para você desenvolver o destemor é saber entender qual que é o seu tamanho, qual que é a sua importância, qual a sua capacidade, a extensão da sua ação, né? E aí você vai desenvolvendo o destemor aos poucos. Mas essa é a minha experiência. Eu não sei como vai ser para as outras pessoas. Eu acho que o exemplo de destemor para mim, né? Você citou outro dia o Homem-Aranha, eu vou te falar da Mulher Maravilha. Essa versão, né, nova da Mulher Maravilha me mostra mulheres muito destemidas, né? Aquelas que não têm medo de se doar para uma coisa que elas acham que é um bem maior, que é uma causa, né? E daí ela simplesmente, realmente não tem medo. Outra coisa que eu costumo utilizar para explicar o destemor é aquele filme, ai meu Deus, fugiu agora, mas é de uma, acho que foram três filmes, na verdade, é Divergente. Hum. Divergente. E justamente a protagonista, ela é considerada uma pessoa que é divergente, porque ela não tem medo, né? E não é que ela não tem medo de nada, não. Ela se vê assombrada em vários momentos pelo medo dela, mas ela nunca se deixa dominar por eles. Ela olha aquele negócio, porque um dos testes do divergente é você fazer a pessoa se deparar com seus medos, né? E como que ela reage a esse medo, né? Qual que vai ser a minha ação? Então, eu costumo usar esses dois exemplos que para mim são muito próximos daquilo que eu quero atingir um dia de destemor. Eu acho maravilhosa essa comunicação de enxergar o Dharma em coisas que não foram nem pensadas para serem budistas, mas a gente fala, nossa, isso aqui é muito budista, né? Às vezes a gente ouve uma música, eu adoro, eu escuto Caetano Veloso, para mim, às vezes estou fazendo sadhana enquanto eu escuto Caetano Veloso. Mas também essa linguagem do filme. Uma das coisas que eu já escutei falar sobre o destemor é uma passagem do Senhor dos Anéis,
que você tem um dos protagonistas, né, o Gandalf, né, o mago, ele entra dentro, ele precisa passar lá dentro de uma montanha e ele sabe que o maior medo dele está residindo ali dentro, mas ele sabe que aquela é a única solução. Então, por destemor, ele vai. E chega um momento que ele tem que atravessar uma ponte e tá vindo aquele monstrão lá atrás dele. E ele passa todo mundo na frente. Olha, você tem que ir porque você está carregando o anel. Você tem que ir porque seu amigo quem está carregando o anel. Você é porque defende isso, aquilo, eu vou ficar por último. E na hora que ele olha, que ele escuta o barulho, ele faz uma cara que eu acho que eu já fiz essa cara várias vezes, que é tipo, nossa, deu M, entendeu? Deu aquilo que eu não queria que acontecesse, mas Ele tá não aqui morre, se não me engano, inclusive. e eu vou ter que enfrentar. E ele defende todo mundo. E na hora que ele se depara com o medo dele, ele fala aquela frase que para mim é outra que, se pudesse virar uma tatuagem, também transformaria em sânscrito, tatuaria, falar, vai, foi o Buda que falou, e ia passar, todo mundo ia acreditar. Que you shall not pass. Daqui você não passa. Que é o limite que você coloca para sua projeção. Na verdade, quando a gente... Uma das coisas engraçadas... Uma das situações que eu vejo as pessoas falar, mas eu tenho medo daquilo, é medo da crítica. Mas o que é crítica? A crítica não é nada. A crítica não é absolutamente nada. E a gente fica preso daquilo. Então, eu acho que nessas situações, a gente tem que fazer meio que nem o Gandalf, entendeu? Como a Mulher Maravilha, a gente tem que olhar para o nosso medo e falar, qual que é o meu propósito? Tá muito claro o meu propósito na minha mente. Eu sei o meu tamanho perante essa situação de enfrentar esse medo, que se for a crítica, vamos lá, né? Crítica é uma coisa bem pequena. E falar, daqui você não passa. E aí o que acontece com Gandalf nesse momento é que, realmente, daqui o monstro não passou, o monstro caiu. Só que o monstro gancha ele, leva ele para baixo. E é nesse momento que ele cresce. Então, eu acho isso muito budista também. Você se depara com o seu medo, você põe um limite nele, você se joga junto com ele, só que é daquele momento que você se transforma, né? Como o medo pode ser positivo nessas situações? É coisa assim, você tem que estar muito disposto a aprender com o Senhor dos Anéis para você aprender meditação assistindo um filme, mas é possível. Bom, falando em Buda, eu vou dar uma passagem, esse livro aqui, Medo, do Thich Nhat Hanh. Vou ler uma passagenzinha desse livro que eu escolhi. Buda disse: eu olhei profundamente o estado mental das pessoas infelizes e vi escondido debaixo do sofrimento delas uma faca muito afiada. Como elas não veem aquela faca amolada em si mesmas, é difícil para elas lidarem com o sofrimento. E o Thich Nhat Hanh continua: o seu medo está enterrado no fundo do coração, uma faca amolada coberta com muitas camadas. Aquela faca amolada é o que lhe faz agir de maneira tão indelicada. Você não enxerga a faca ou a flecha no seu coração, mas ela faz com que você cause sofrimento a outras pessoas. Você pode aprender a reconhecer aquela faca dentro de si. E, uma vez encontrada, você pode removê-la do seu próprio coração e depois ajudar outra pessoa a encontrar e remover a faca do coração dela. A dor causada por esta faca amolada existe há muito tempo. Enquanto continuar a agarrar-se a ela, sua dor se ampliará e crescerá tanto que você vai querer punir aqueles que você acha que são a causa do sofrimento. Quer dizer alguma coisa a respeito? É muito profundo, né? Eu gosto muito dessa... A última parte é a cerejinha, né? Você vai querer punir aquele que você acha que é a causa do sofrimento, que não é. Não tá ali. Que é exatamente a mesma coisa da crítica, né? A crítica é pior, porque a crítica é uma imagem mental, né? E realmente a gente sofre disso, eu não estou falando para ninguém, estou falando para mim mesma também, que é o eguinho frágil que acha que depende da aprovação de alguém, né? E nesse caso, ele está falando até de coisas mais profundas, que às vezes é a coisa da sobrevivência, né? Porque a hora que você fala de querer se vingar, é que alguém provavelmente tirou uma coisa sua que é muito preciosa, né? Que nem, por exemplo, a gente vê a história de Milarepa, né, que é super conhecida, né, de como ele é traído pelo tio, né, a mãe morre e a mãe pede vingança, ele vai buscar vingança, ele consegue vingança e ele vê, né, tudo que
todo mal e se transforma num Buda, né? Ele resolve caminhar para a iluminação. Mas qual que é o medo que pede vingança? E isso aí no budismo aí a gente começa a ficar legal, vai ficar quente, né, a discussão, porque a gente está caminhando para a causa raiz. Qual que é o medo? Na verdade, o budismo, antes da gente atrás da sensação da vingança, a gente tem que entender que existe uma entidade aqui que é totalmente ilusória, que a gente criou e a gente acredita que é um eu falso que a gente se agarrou e os derivados dele, né? O eu e o meu. O que está pedindo vingança, na verdade, esse dissabor que a gente sente com o medo, é uma ameaça a essa entidade totalmente criada. Então, isso é polêmico a gente tratar disso, mas sendo mais prático, eu acho que existem determinadas situações na nossa vida que elas amadurecem, a gente tem essa escolha de ficar parado, agir inadequadamente ou agir corretamente, e quando a gente age inadequadamente, a gente está pensando num interesse mesquinho, né? O que acontece com a mãe dele, ela teria 1 milhão de opções para resolver o problema isso eu estou falando da mãe de Milarepa, né? Ela era casada, contar um pouco da história para as pessoas se situarem, ela era casada com um fazendeiro muito rico, esse fazendeiro ficou doente e os filhos eram menor de idade. Então ele falou, olha, eu vou morrer e enquanto os meus filhos não atingirem a maioridade, tudo vai ser administrado pelo meu irmão. E ele morreu. E o irmão cuidou da fazenda durante muitos anos, só que deixou a família numa situação muito ruim. Quando o Milarepa atinge a maioridade, o tio fala, não, eu não vou te devolver nada. Você viveu às minhas custas, agora é tudo meu, você continua nessa situação. A mãe fica com uma raiva intensa. Ela fica com um medo intenso, ela fica frustrada e com ciúmes e com inveja. E a gente vê como que a inveja e os ciúmes estão linkados com o medo, né? E ela pede pro Milarepa, você tem que matar o seu tio, mas aí aquela história vem a coisa tibetana, mas não é simplesmente vai lá com uma faca, entendeu? Você tem que aprender uma magia negra para matar de uma maneira espalhafatosa. E aí o Milarepa comete esse erro, A vila né? toda, inclusive, né? Ele não mata só o tio, ele Não, ele mata mata a família toda, ele a dizima família. todo mundo. Mas Ele faz com magia negra, ele faz cair uma chuva de granizos que desaba a casa e mata todo mundo que estava lá dentro. você, Só que ele se só um arrepende minutinho, profundamente César. Você disso. falou uma coisa agora que eu queria que você explorasse mais, por isso que eu estou te interrompendo. Sim, sim, Será? Você lembrou de uma coisa da história que é verdade. Eles se submetem muito tempo para o tio, sim. né? Porque na esperança que um dia eles iam receber tudo que era de direito, como se eles não Exato. tivessem força, né, para subjugar o tio, Exato. para sair dessa submissão. Será que foi esse medo acumulado da submissão que gerou essa necessidade de vingança tão profunda depois? Provavelmente, né? Você tem, eu acredito que isso era um padrão social que você tinha no Tibete, né? Não sei explicar exatamente o que acontece, mas eu sinto que fazendo um paralelo com agora, se isso acontecesse, ia trazer realmente um desconforto muito grande, né? Você ter que se submeter a uma outra pessoa como se você não fosse capaz de gerir o negócio que você construiu com o seu marido. Por que que ela não era capaz? Ela tinha 3 opções. Ela poderia ter ficado inerte, ela poderia ter solucionado de uma maneira sábia e ela ter virado a protagonista da história, né? Aí a gente não está estudando a história da vida de Milarepa, sim, a história da mãe do Milarepa, porque ela solucionou com o Dharma o problema dela. Mas não, ela escolheu reagir de uma maneira muito inábil. Ela resolveu influenciar o filho para matar os tios. E é engraçado como, na verdade, se a gente fizer uma análise mais temperada sobre o que é uma situação de medo, uma situação de perigo, ela pode ser uma situação de grande ajuda, né? Porque o Milarepa, por exemplo, depois que ele matou os tios dele, pesou sobre o ombro o medo de um renascimento desafortunado. Ele falou: nossa, cometi um grande erro. Em algum momento esse karma vai amadurecer de uma maneira muito ruim. E é por causa desse medo, desse temor de renascer de uma maneira desafortunada, numa vida futura, que ele vai procurar se iluminar. Se não foi o fato dele ter matado o tio, foi o fato dele ter tido medo. Então, é aí que fica a beleza da gente avaliar quando é que o medo pode
a gente tem que fazer um aikido com o medo, tem que pegar a força do medo e colocar ele contra. É saber transformar essa situação. Eu acho que Milarepa é uma daquelas histórias que tem em todos os lugares, né? A Revolução Francesa aconteceu à base disso, né? Quando você subjuga muito tempo um povo na fome, né? E numa pseudo-imaginação de que eu preciso ser submissa, ou eu preciso obedecer, ou apesar que não, eu tive esclarecimentos outro dia sobre submissão e obediência, que foi quase uma, sabe, foi muito lindo. Então, são coisas diferentes, tá, gente? Obediência é diferente de submissão. O caso negativo que nós estamos falando, que é movido por medo, é a submissão, né? Então, quantas histórias a gente tem de que uma submissão muito constante, causada por um medo muito constante, acaba numa violência muito grande. E eu acho que a gente está no momento de olhar isso na nossa volta agora. Porque se já existia pobreza no mundo, com a pandemia, essa pobreza, né, piorou muito. E o que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente realmente vai distribuir as nossas riquezas, que estão acumuladas sim, né? Para que as pessoas não precisem reagir com esta violência, porque ela é uma sombra que parece negativa, mas ela também tem ela tem uma coisa que é a única forma que eu consigo sair desse lugar de congelamento, né? Que está me matando. Eu vou dizer uma coisa que é polêmica agora, mas vou tentar ser hábil nas palavras, né? Como depois de muito lutar mesmo por direitos, eu entendi numa esfera mais profunda que a gente está onde a gente precisa estar. Acho isso muito. Vou explicar por quê. Eu li ontem que no meio dessa pandemia, que a gente está com índices de desemprego altíssimos e a gente dependendo de programa social, muitas pessoas dependem de programa social que não paga os custos mínimos de vida, né? Embora seja propagandeado que seja muito maior. Nessa situação toda, 33 brasileiros chegaram ao patamar de bilionários nessa situação toda. E aí a gente vê que existe ali uma discrepância muito grande. São milhões de pessoas com dificuldades financeiras e apenas 33. E achei engraçado porque 33 dentro da mitologia hinduísta é o número de deuses que habitam o reino mais alto do mundo dos deuses, que eles chamam de paraíso dos 33 deuses. Então nós temos agora no Brasil mais 33 deuses, comparado a milhões de pessoas em situação ruim financeiramente. E aí você vê que existe um aprendizado nisso tudo, né? A pessoa que chegou nesse nível de bilionário, ela tem que aprender a como ela vai dividir a renda dela. Não é justo ela concentrar esse tanto de renda. Essa é a missão dela. Nós que estamos aqui, e eu falo porque realmente eu estou no campo das pessoas que não estão em emprego formal agora nessa situação, é a gente aprender a reagir e a exigir e a não se submeter com sabedoria. Porque às vezes isso gera uma revolta muito grande. Aí você passa a agir de uma maneira inadequada, que é de uma maneira violenta. E por que eu digo isso? Porque quando você começa a agir de uma maneira violenta, o que você está fazendo é apenas rodando essa roda. Em algum momento você vai parar aqui em cima e você vai oprimir quem está embaixo. E a gente tem que quebrar essa roda. Né? Sim, a gente Então, já chegou a comentar sobre isso dos guerreiros da paz, né? Quais as escolhas que a gente faz. E, ao mesmo tempo, para mim, é muito claro que onde tem violência, né? É quase como um magneto, né? E a maior das violências, né? Tem uma frase que o Michel usa muito, é o desprezo. E quando você tem 33 pessoas bilionárias que desprezam 3 bilhões, né? Eu acho que tem um desprezo muito grande inserido aí, tem muita violência. Então, eu acho que cabe a todos os privilegiados hoje que
provavelmente somos todos nós aqui, né? Olharmos para os nossos privilégios e sermos um pouco menos violentos, né? Com esse olhar de desprezo que a gente pode ter. A gente falou já de generosidade, eu acho que é um pouco por ali, né? É um pouco por ali, né? Porque o medo é a base da existência de todo o ser vivo, de uma certa maneira, pelo menos, né? É o instinto de sobrevivência, e já que a gente tem que lidar com ele, vamos lidar com ele da melhor forma possível, né? Sim. Aí a gente volta, né, no ponto do vídeo de generosidade que falava que uma das formas de você ser generoso é você dar destemor, né? Você dar proteção. É isso. Alguma coisa mais a acrescentar, amigo César? Eu acho que falamos bastante hoje. Falamos de Senhor dos Anéis a Milarepa, então acho que a gente pegou um bom cardápio. Então é isso, gente. Até o próximo Caminho no Dharma, né? Obrigada por estar assistindo a gente. Até.